O livro de Atos, ele nos dá informações da concretização daquilo que Jesus havia dito para Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Todos nós sabemos que fora de Jesus é prisão, é escravidão, é opressão. Com Jesus é libertação desse inferno. Então as portas do inferno não vão se manter fechadas. Toda vez que o evangelho é pregado, nós sabemos que vidas são restauradas, são resgatadas para receberem o perdão e a vida eterna. Então, Atos é o livro que nos dá a consumação da existência da igreja. Essa instituição que depois, junto com a família, é a instituição mais significativa que nós temos na nossa vida. Então, primeira família, que é a primeira instituição da qual nós fazemos parte, não é? E como é bom quando a igreja e a família caminham juntos, não é? Quando você já nasce dentro do ventre da sua mãe, e a sua mãe está na igreja, já está ouvindo a palavra de Deus dentro do útero. Então aí é excelente. Então Atos nos fala a respeito disso. Capítulo 4, versículos 23 ao versículo 30, nós temos um fato extremamente importante, que é a oposição que existe para que a pessoa receba o perdão, a reconciliação e a vida eterna. E a paz que só Jesus pode proporcionar para a nossa vida. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfureceram as nações e os povos conspiraram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, Jesus. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome santo do teu servo Jesus. E o versículo 31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O que havia acontecido? Um paralítico havia sido curado pelo poder de Deus. Quem foram os agentes que Deus usou? Pedro e João. Isso fez com que muitas pessoas se interessassem por Jesus. Queriam ter a mesma eficácia que atuou na vida daquele paralítico, que era paralisado fisicamente, mentalmente, portanto socialmente também, e acima de tudo, ele estava paralítico espiritualmente. Não tinha perdão, não tinha paz no seu coração. Não tinha aquela alegria de poder cantar um louvor, um hino, de ouvir a palavra, de se reunir. Então, isso fez com que houvesse um julgamento, uma oposição. Então, o que nós estamos vendo nesta noite é que estamos reunidos para estarmos preparados para as oposições que existem com relação a Jesus. Vocês percebem que a maioria das pessoas tem dificuldade de seguirem a Jesus? Ou será que todo mundo com facilidade aceita essa mensagem e começa a participar do reino de Deus?
Jesus disse que o rebanho era grande ou pequeno? Pequeno. Pequeno. Então nós vamos encontrar uma grande aceitação ou muitas vezes oposição, indiferença, resistência e até falarem mal de nós e quererem nos condenar e julgar porque nós somos posicionados com Jesus. É isso que vai acontecer? Então nós sabemos que existem muitas lutas para o cristão. E nós hoje vamos agradecer a Deus porque temos um Deus que Ele é soberano. Ele está no controle de tudo. Em Deus está a minha salvação e a minha honra. Deus é o meu forte rochedo e o meu refúgio. Confiai nele. Povo, em todo tempo, derramai perante Ele o vosso coração. Deus é o vosso refúgio. Enquanto nós estivermos na terra, vai haver lutas, vai haver oposição, as portas do inferno vão querer ficar fechadas, para que as pessoas não tenham essa libertação. Então, nós estamos hoje numa reunião estratégica, em que o Espírito Santo quer nos falar que nós devemos estar devidamente preparados, treinados, capacitados para o bom combate. Esse é o bom combate. Quem não participa desse combate, vive uma vida atribulada, sem esperança, porque Jesus disse, em mim vocês terão paz. No mundo vocês vão enfrentar muitas lutas. Preparado para a luta? Vamos pedir que Deus nos capacite, que nós sejamos vitoriosos. Qual é a grande vitória que Deus quer nos dar? Arrancar vidas que estão ainda aprisionadas. Essa é a grande vitória que Deus quer nos dar. Que através da estratégia divina, nós possamos estar preparados para ganhar uma pessoa da nossa família, um vizinho, um amigo, um piauense, orando, intercedendo, contribuindo, um chinês, quando nós temos a oportunidade de mandar uma Bíblia para a China. Vocês sabiam que as igrejas estão mandando Bíblias para a China? Em chinês, para eles lerem no seu idioma. Então, todas as vezes que nós estivermos fazendo isso, nós estamos participando desse grande combate que Paulo chamou de bom combate. Então, qual é o meu combate? É bom. Graças a Deus por isso, não é? Graças a Deus que antes de pensar nas lutas, eu penso na paz que Jesus me deu ao crer nele, ao aceitar o seu sacrifício, ao estar hoje participando de uma instituição relevante, fundamental, para que eu possa viver a minha vida, que é a Igreja de Jesus. Então você faz parte do quê? Da igreja. E a igreja é um exército. A igreja aqui na terra, ela tem essa característica, é um exército. Sempre lutando, sempre combatendo, sempre resgatando almas para serem também participantes da eternidade. Então, hoje a reunião, o que ela é? Estratégica. Nós estamos pedindo que Deus nos abençoe e que nós possamos estar devidamente fundamentados nas orientações que a palavra de Deus nos dá para sermos soldados valorosos, soldados eficientes, soldados que ganhem almas para Jesus. Então nós somos ceifeiros, somos também o quê? Discípulos, somos o quê? Embaixadores, mas nós somos também soldados. E tudo de uma forma bem simbólica, somos o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero estar devidamente preparado para arrancar vidas que estão aprisionadas ainda. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos porque Tu nos deste o Teu Filho, que provou o seu amor por nós, entregar a sua própria vida. Ninguém tem maior amor pelos seus amigos do que alguém que tem a disponibilidade, a liberalidade para dar a sua vida. E te agradecemos porque através da vida que nós temos em Jesus Cristo, nós também recebemos uma missão de sermos soldados, soldados que estejam preparados para essa luta, em que almas, vidas, pessoas são resgatadas das ilusões que esse mundo nos oferece, das opressões do nosso eu, que muitas vezes quer prevalecer. Oramos, agradecemos, porque esse combate é um bom combate, ele só é efetuado no Teu poder, na Tua graça, na Tua misericórdia, e pelo poder do Espírito Santo, e no nome de Jesus, amém.
Poderíamos pensar em vários treinamentos, várias capacitações para estarmos preparados para a luta. Mas nós só temos um preparo, o poder de Deus. É o poder de Deus. Então Jesus disse que a igreja ela só começaria a efetuar o seu trabalho de universalização do Evangelho, levar o Evangelho para todas as pessoas, a partir do momento que eles recebessem o poder do Espírito Santo. Recebereis o poder. Então, não tinham recebido ainda. Então, vocês vão ser minhas testemunhas. Nós já temos a plena convicção que temos um Deus que se importa conosco, que está atento a tudo que acontece na nossa vida e que tem grande alegria que nós sejamos participantes desse exército que é a Igreja de Jesus Cristo. Nós chamamos a igreja militante, a igreja que está atuante, a igreja que está resgatando vidas, restaurando vidas, pessoas. E todos nós sabemos que cada um de nós, pessoalmente, tem as suas lutas. E se nós pudéssemos classificar essas lutas dentro da palavra de Deus, a Bíblia nos fala que a nossa luta, em primeiro lugar, nós temos que pensar que é uma luta contra o nosso próprio eu. Nós queremos fazer a nossa vontade, muitas vezes. Então, a luta que a Bíblia chama uma luta contra a carne. O que é a carne? São os nossos instintos, são os nossos desejos, que não estão coerentes com a vontade de Deus. E quando o apóstolo Paulo fala a respeito disso, ele caracteriza bem o que nós temos que prestar atenção. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum vocês satisfarão seus próprios desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário à vontade do Espírito Santo. Eles entram em conflito um com o outro. Você teve algum conflito hoje, alguma coisa que você quis fazer, você sabia que não era da vontade de Deus? Quem que não teve, né? Durante essa semana. Então ele diz assim, olha, existe uma luta. E depois ele faz questão de dizer para nós quais são essas lutas que nós temos. Nós temos lutas então com as obras da carne. Quais são as obras da carne? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmos, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. E o que eu advirto a vocês, os que tais coisas praticam, não fazem parte do reino de Deus. Então, existe essa luta ou não? Então, existe uma luta entre o meu eu, os meus interesses, a minha sobrevivência, os instintos que eu tenho na minha vida como ser humano, como alguém que está vivo aqui na terra ainda, e que nós nos alegramos, nós louvamos ao Senhor, porque a Bíblia diz que eu posso ter no lugar das obras da carne o quê? O fruto do Espírito. Amor, alegria, a paz, a muita paciência, a longanimidade, a benignidade, respeito ao próximo, a bondade, honestidade, retidão, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E são ações que o Espírito Santo faz na minha vida, é fruto. Se é fruto, não sou eu que produzo. Se é fruto, eu me alimento dele. Então, está à disposição de todos para nós vencermos esses desejos nossos. Então, se você tiver com algum pensamento errado, alguma intenção errada, se você tiver que desligar a televisão, se você tiver que entrar num site da internet, se você tiver que deixar de fazer alguma coisa que você está percebendo que você vai fazer com alguém, o Espírito Santo vai fazer com que a gente consiga ter uma vitória, porque nós sabemos que estamos num mundo em que existe uma luta entre o Espírito Santo e o meu eu, e essa luta é vitoriosa, porque Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito é forte, eu quero fazer a vontade de Deus, mas quantas vezes nós somos facilmente derrotados? Então Deus não quer essa derrota. Deus quer que a gente, então, esteja numa vida de vigilância, de oração, de palavra de Deus, em comunhão com a igreja. Então, nós temos aqui a primeira frente de batalha. Não vou dizer que ela é a principal, mas a primeira frente de batalha é com você mesmo. Né? Qual é a outra luta que nós temos? Nós temos uma luta com a sociedade em que nós vivemos. Jesus disse que quando você recebe Jesus, muitas vezes as primeiras pessoas a se oporem a você são as pessoas da sua própria família. Nós estamos vendo um texto que os próprios judeus estão perseguindo os judeus que haviam crido em Jesus. Mais um pouquinho mais para frente, nós vamos ver que o Império Romano, começando principalmente com Nero, fez uma devassa, tentando achar todos os cristãos. Ele está procurando todos.
para poder matá-los. Então, nós temos uma luta com o mundo. Nós temos os valores culturais, a filosofia da época, os meios de comunicação que querem que nós estejamos vivendo de um padrão que não é o padrão de Deus, que quer fazer com que prevaleça em nós os desejos da carne, não o fruto do Espírito. Então, nós temos uma luta no mundo, né? O apóstolo João, ele diz assim: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então essa é a segunda frente de batalha que nós temos. Compra mais, junta mais coisas. Não é assim que às vezes o inimigo fala para a gente? Então a gente tem essa ideia, né? Aproveite a vida. Deixa o que a novela está te ensinando lá, faz o que está ensinando na novela. Vá atrás de emoções, vá atrás do que é imediato. Materialismo dos nossos dias, não é? Imediatismo, tenho que conseguir as coisas rapidamente, tem que ser na hora que eu quero. É isso que nós aprendemos, é isso que os meios de comunicação, é isso que a sociedade, os valores da sociedade querem colocar contra nós. E todos nós sabemos que no meio de tudo isso existe um agente que é o quê? É o diabo. Então o diabo ele gerencia, ele quer gerenciar as obras da carne, oferecer a nós as obras da carne, e ele quer colocar para nós também os desejos que o mundo nos oferece. Então ele tem uma luta constante. No livro de Apocalipse diz assim: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. Olha que vitória que nós já tivemos, né? Que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Então você tem alguém que quer te acusar, alguém que quer deixar você oprimido, angustiado. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Então, nessa estratégia militar, na estratégia que nós estamos nos preparando cada dia melhor para enfrentar essa luta, a luta que a igreja tem para que as portas do inferno se abram e vidas sejam resgatadas, você tem então que pensar no seu eu, onde que você está procurando, suplicando a Deus para você ter uma vida mais santa, mais pura, né? Onde você está procurando, suplicando a Deus para que você possa se desvencilhar das influências que a sociedade, que os meios de comunicação, que a cultura do século XXI quer forçar que a gente siga. E, finalmente, essa luta contra o inimigo. Já sabemos qual é a nossa batalha. Temos que batalhar contra o nosso eu, muitas vezes. Temos que batalhar contra o mundo que quer forçar os seus interesses na nossa vida, os seus valores, né? Então os valores hoje, vocês já viram como é que estão todos distorcidos, né? E o inimigo. Então aqui nós temos um momento importante em que nós temos que reconhecer que existe um inimigo que patrocina toda essa investida, que quer promover toda essa guerra. E aí você tem duas posições: ou você faz de conta que ele não existe, ou você coloca ele com tanto poder que nada foge ao poder dele. Então nós às vezes vemos que o mundo está sendo, não consegue se posicionar dentro de uma posição correta, em que você sabe que ele está derrotado, ele existe, ele está derrotado, e que você tem meios, você tem uma armadura, você tem armas para vencê-lo. Então quais são as duas posições que geralmente as pessoas não colocam? Ou faz de conta que ele não existe, ou senão fala que tudo é ele, né? Esquece que você também faz a tua parte, você pode errar também, esquece que o mundo quer fazer você cair, e tudo é culpa dele. Então, essa posição está certa? Está certa ou não? Totalmente errada. Agora, ele não existe, está certo também? Não, também está totalmente errado. Então, o que nós temos que ter é o bom senso que a palavra nos dá. E a palavra de Deus diz assim, que embora nós andemos ainda com nossa vida biológica, nossa vida mental aqui na Terra, nós não lutamos segundo a nossa força, a nossa inteligência, o nosso raciocínio, pois as armas da nossa milícia, do nosso exército, não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, derrubando raciocínios, destruindo pretensões que se levantem contra o conhecimento de Deus,
e fazendo que o nosso pensamento seja adequado, seja coerente, seja subordinado a Jesus. O que nós vimos hoje na classe? Normalmente nós temos um pensamento automático que quer fazer com que a gente pense o negativo, que não vou conseguir, ou não vai ter jeito, eu vou cair, e temos um pensamento de Deus que então ele diz assim, nós temos que levar todo o nosso pensamento, a nossa capacidade mental, para depois poder isso atuar na nossa vida espiritual, que não existe, na carta aos Tessalonicenses nós vamos ver isso, que o Espírito Santo faz questão de fazer uma integração entre corpo, mente e alma. Então quando isso acontece, o que você tem? Você tem os teus pensamentos compatíveis com os pensamentos de Deus. É bom? É excelente. É tranquilo. Porque vem o inimigo fazer uma pressão, vem alguém falando alguma coisa que você sabe que não é verdade, mas mesmo você sabendo que não é verdade, você fica abalado. Fica ou não fica abalado? Quando alguém critica a gente, quando alguém fala que você, olha, você está fazendo, essa sua igreja faz isso, faz aquilo, então você fica meio abalado, não fica? Mas nós sabemos que a nossa luta não é as nossas armas não são humanas. Elas são poderosas em Deus. Então, essa é a primeira conclusão importante que a Bíblia nos traz. O que a Bíblia fala para nós ainda? Que nós somos revestidos de uma armadura. Então, Paulo fez uma comparação com a armadura do soldado romano e ele então usou como símbolo aquela armadura para sabermos que a nossa luta não é contra seres humanos. Outro aspecto importante, nós não estamos lutando contra o chefe, contra o patrão, nada disso, contra um filho, contra um pai, ou com o pastor. Não, você não está lutando. A nossa luta não é contra pessoas. Outra informação importante, a nossa luta está acima de nós. Se fosse aqui na terra, a gente está vendo, a gente está sentindo, a gente está percebendo, mas existem sutilezas. Existem coisas que nós não percebemos e que estão fora do nosso alcance de perceber, de reconhecer, de usar para podermos nos armar contra aquela situação, aquela cilada. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra a carne e sangue, não é contra seres humanos que temos que lutar, mas sim contra principados, potestades, príncipes do mundo, destas trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa luta, vejam, é contra poderes poderosíssimos, poder satânico, e fora do nosso âmbito, às vezes, de percepção. Então, como é que a gente vence uma luta desse tipo? Com a armadura de Deus. Então nós temos que ter a armadura de Deus. Se nós pudéssemos de uma forma, simplificar essa armadura. Vocês vão ver que cingir os lombos com a verdade, vestir a couraça da justiça, os pés preparados na preparação do Evangelho, tudo que nós vamos ver ali na carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 11, vocês vão perceber que isso aí é o quê? É Jesus. Quem é a verdade? É Jesus. Eu só consigo ser a verdade se eu, Jesus. O que Jesus manda eu fazer? Manda eu ler a palavra, manda eu estudar a Bíblia, manda eu ter um conhecimento correto a respeito da interpretação da palavra de Deus, o Novo Testamento e a Bíblia que vai me interpretar a própria Bíblia. Eu não preciso de pessoas para me fazerem isso. Eu mesmo, lendo a palavra de Deus, vou conseguir ter uma interpretação, vou conseguir chegar às conclusões que eu tenho que chegar para estar devidamente preparado para essa luta, não é? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal, havendo feito tudo, permanecer firmes. Então nós estamos firmes, a sua luta não é contra pessoas, a sua luta não é o seu casamento, não é seu filho, a sua luta é contra essas forças poderosas que tentam fazer com que a gente não consiga resistir, que a gente não fique firme para continuar a missão de resgatar vidas que estão aprisionadas. Calçar os pés na preparação do Evangelho. O que significa isso? Sempre falando de Jesus para as pessoas, não é? E também tomando sobretudo o escudo da fé. Como é que o cristão fica fortalecido na fé? Bíblia, 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 todo dia, todo instante. Se você leu, você não entendeu, você copia o que está escrito, você lê, grifa, estuda, copia, para você entender o que Deus quer fazer na tua vida. É assim que eu faço. Às vezes eu leio o texto e não consigo aproveitar. Aí eu sublinho, né, traço lá. Depois eu vou ler, aí não adiantou, aí eu vou lá e copio o texto.
Aí não tem jeito, não consigo entender, vou pedir para alguém me orientar, explicar o que está escrito ali. O que a mensagem de Deus está falando comigo? Sabemos que Deus usa pessoas para isso. Mas ele fala assim, ó, escudo da fé com o qual podeis rebater todos os dardos inflamados do inimigo. Apagar, né? Porque os dardos eles eram incendiários. Tomai, sobretudo, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo. Então, a oração permeia toda essa estratégia em que nós vamos usar a armadura de Deus, em que nós vamos usar essas armas que vêm de Deus, não as armas humanas. É impressionante a vitória que Deus quer nos dar. Então, quando Pedro e João voltaram e perceberam a vitória que Deus havia dado a eles, ele fez questão de dizer, olha que vitória que Deus nos concedeu, não é? Ele diz assim, por que se enfureceram as nações, não é? Os povos conspiraram em vão, os reis da terra se levantaram e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido que é Jesus. Então a luta foi muito grande, mas ele fala assim, o soberano, o Senhor que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, ele tem controle de tudo. Então o Senhor está no controle de tudo. Então por isso que nós podemos dizer juntos, em Deus está a minha salvação, a minha honra, Deus é o meu forte rochedo, o meu refúgio, confiai nele em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Se um de nós estiver enfrentando alguma luta na carne, alguma coisa que você sabe que você quer fazer, mas você sabe que não é de acordo com a vontade de Deus, se nós estamos enfrentando às vezes uma luta contra a influência que o mundo quer exercer na nossa vida, queremos desligar de algumas coisas que o mundo tem nos oferecido e que a gente tem achado interessante, se eu estou percebendo que o inimigo está muito feroz, eu tenho essa palavra de Deus, olha, o nosso Deus é refúgio, o nosso Deus é rochedo, o nosso Deus é fortaleza. Então, não há o que temer. A palavra de Deus diz assim, às vezes as pessoas chegam assim, eu acho que alguém fez mal feito comigo, alguém fez um trabalho, lá falei, olha, você crê em Jesus? Creio. Então, se você crê em Jesus, todavia o Senhor é fiel, Ele fortalecerá você e livrará você de toda obra maligna. Olha, está escrito na Bíblia, né? Está escrito na palavra de Deus, né? O Senhor é fiel, Ele nos fortalecerá e nos guardará do maligno. Então, por que temê-lo, né? O Senhor me livrará de toda obra maligna e depois me levará para o céu. Temos a plena convicção de que a vitória é nossa, do Senhor. A vitória do Senhor é nossa. A vitória do Senhor é nossa, porque Ele estendeu a mim e a você. Então, quais são as nossas frentes de batalha? O eu mesmo. Eu sou uma luta dentro de mim, dentro de você existe uma luta. Não quero falar mal de ninguém, de repente você está falando. Não vou ver mais aquele filme, de repente você está vendo um filme que você não devia ver. Não vou falar mais mal das minhas autoridades, de repente você está falando mal das autoridades. Vou ler a Bíblia todos os dias, de repente você para de ler a Bíblia. É um dos pecados mais graves que repercute em toda a nossa existência, não é? Então, uma luta dentro de você mesmo. Eu tenho uma luta, cada um de vocês tem a sua luta. Que Paulo diz que é a luta da carne, o velho homem, né? Que ele coloca como um exemplo. Qual é a outra luta? O mundo quer fazer com que a gente assista, que a gente faça, que a gente viva como todo mundo vive, porque senão você é um ET. Antigamente, você é quadrado, né? Lembra dessa expressão? Esse cara é um quadrado, porque ele não faz tudo o que todo mundo faz. Mas é bom ser quadrado, né? E redondo na vontade de Deus, né? E temos um inimigo que supervisiona tudo isso. Ele existe. Não vou dizer que a culpa é tudo dele, né? Hoje está na moda, tudo é inimigo, vamos expulsar. Não, o inimigo, ele age muitas vezes com sutileza, sem perceber. Paulo diz isso, que ele vem como se fosse um anjo de luz. Olha a sutileza dele. Olha a fineza que ele usa para enganar a gente. Está na Bíblia, não está? Mas eu posso dizer, todavia o Senhor é fiel, Ele me fortalecerá e me guardará do maligno. Né? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. O que nasceu de Deus, o guarda. Quem que é o unigênito de Deus? Jesus. E o maligno não nos toca.
Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, que ele a seu tempo vos exaltará, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E depois, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, vendo a quem possa tragar. Ao qual deveis resistir firmes na fé em Jesus. Tá aí. Então, todas as vezes que nós não oramos, nós estamos abrindo brecha para o inimigo agir. Porque humilhai-vos diante da potente mão de Deus, que ele a seu tempo vos exaltará, lançando sobre toda a vossa ansiedade. Sede sóbrios, vigiai. Então, nós vamos partir daqui hoje com a estratégia que a Bíblia nos dá. Nossa armadura, nossas armas não são humanas, então nós acreditamos que as nossas armas é Jesus, a nossa arma é a palavra de Deus, a nossa arma é a oração, a nossa arma e o nosso exército está preservado, está guardado dentro da igreja. Então, quando você está na igreja, como se você estivesse no quartel. Então, nosso quartel o quartel não são as paredes, o quartel somos nós, quando nós estamos unidos nas nossas casas, quando nós vamos para o culto, quando nós nos relacionamos bem, quando nós oramos uns pelos outros, isso aí faz aquilo que Jesus chamou de igreja, aí a igreja é o nosso quartel. E quando nós saímos é para ter vitória. E qual é a grande vitória? As portas do inferno não prevalecerão. O que significa isso? As pessoas que ainda estão lá, como um dia eu estive também, né? Muitos de nós aqui já estivemos lá de uma forma bem invisível, mas nós fomos transportados, tirados de lá. Paulo fala que lá é o reino das trevas, né? E nós fomos transportados, aliás, é o império das trevas, e nós fomos transportados para o reino da luz. Porque existe uma diferença entre império e reino. Reino é uma coisa boa. Então, dessa forma, nós estamos devidamente preparados para continuar essa luta. Estratégia, quartel. Quem é o quartel? Nossa participação na igreja. Quais são as nossas armas? É Jesus, é a palavra, é a oração. Tudo feito pelo poder do Espírito Santo. Então, Efésios, capítulo 6, quando você ler, você vai ver que ali está falando de Jesus, ali está falando da palavra de Deus, e a palavra de Deus só pode ser entendida mediante a explicação, a orientação que vem através do Espírito Santo. E nós não vamos deixar que ninguém nos desanime, né? Certo? Porque oposição não vai faltar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos porque a estratégia do combate foi estabelecida por Ti, que as nossas armas não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e toda a pretensão que se levanta contra o Teu conhecimento e para levar todo o nosso pensamento subordinado a Cristo Jesus. Te agradecemos e Te louvamos porque Ele trouxe para nós a paz, a verdadeira reconciliação, a alegria de sermos salvos. Todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. A alegria de termos a vida eterna, e da mesma forma como Pedro e João e a igreja de Jerusalém foi vitoriosa contra as autoridades, nós sabemos que hoje seremos também num bom combate que estamos travando todos os dias da nossa existência, enquanto estivermos aqui na terra. E é no poder do Espírito Santo que temos a certeza que tudo fica perfeito, no nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé para estarmos cantando o último hino, e uma boa semana, um bom combate, com muita alegria, com muita paz, com muita segurança, que vem do Espírito Santo, no nome de Jesus.